Neste intrigante registro da primeira câmera de campainha, capturado em plena luz do dia, somos conduzidos a testemunhar um homem com aparência de, no mínimo, seus 20 e poucos anos. Ele surge vendendo doces de porta em porta. A dona da casa, vigilante por trás da lente, decide abrir a porta para ele. No entanto, o que se desenrola a seguir é um conto de sombras e segredos. A transação aparentemente inocente de compra de doces logo se revela como o prelúdio de um jogo ardiloso. Três figuras mais surgem repentinamente da obscuridade, suas intenções ocultas até o momento exato. Armados e ousados, eles se aproveitam da porta aberta para mergulhar na casa da mulher. O que teria levado a confiança dela a se transformar em vulnerabilidade tão rapidamente? Desvendamos um plano meticuloso que desde o início foi tecido com fios de traição. O homem que vendia os doces não era simplesmente um vendedor, mas sim um cúmplice na trama. Sua missão obscura, ganhar a confiança da dona da casa para induzi-la a abrir sua porta da frente, apenas para ser vítima de um roubo à mão armada. Os homens, como sombras passageiras, surrupiam seus pertences, deixando um rastro de mistério e desolação em seu rastro. Minutos antes dessa sequência inquietante, outra câmera de campainha de uma casa vizinha captura o mesmo homem. Seus intentos parecem doces, mas a suspeita paira no ar. O que o teria motivado a repetir sua abordagem? A verdade é que, mesmo que este homem tenha tentado por 2 vezes cruzar o limiar de outros lares, o destino tomou um rumo diferente. As cortinas de mistério continuam a pairar. Os homens desaparecem como espectros e o chamado das autoridades nunca ecoa. Afinal, quem eram esses homens? Como conseguiram permanecer no abismo das sombras? Por que a tentativa inicial teve sucesso, enquanto as subsequentes foram impedidas? Mistérios se entrelaçam, a trama se espessa e as respostas permanecem no reino do desconhecido. Nas sombras da noite de 7 de março de 2019, essa gravação foi capturada. Nela vislumbramos um homem se aproximando do alpendre de uma casa, despejando um recipiente amarelo de combustível diante da porta. Uma dança perigosa com o fogo se desenha. Com um isqueiro pequeno em mãos, o homem tenta incendiar o líquido, mas o fogo se recusa a dançar conforme sua vontade, e a tentativa de chama se apaga, e então ele simplesmente se afasta, desistindo. Um erro crucial revela-se. Ele usou diesel em vez de gasolina, uma escolha que separa a tragédia da calamidade. Imagine se aquele líquido inflamável fosse o correto, teríamos testemunhado um espetáculo terrível de chamas devorando tudo, até mesmo a casa, que abrigava uma mãe e seus 2 filhos. Quando ela viu essa cena sombria, a mãe rapidamente acionou a polícia, levando à identificação e prisão do homem, cuja moradia ficava logo ali, do outro lado da rua. A mulher afirma não conhecer o homem. Após sua captura, foi perguntado por que ele desejava fazer aquilo. Indagado sobre seu intento, o homem alega ter visto um espectro, um fantasma, uma explicação que parece tecida nas teias da influência de algo mais sinistro. Uma mente obscurecida, um coração desviado, os motivos continuam escondidos. O homem foi preso por tentativa de homicídio e incêndio criminoso. Mas o mistério persiste. Afastando-nos dessa cena, saltamos para 2 de fevereiro de 2022, nas entranhas de Houston. Um empreiteiro, imerso em seu trabalho, depara-se com a presença súbita e ameaçadora de um homem armado e mascarado. O terror se instala, o tempo parece congelar. O homem desconhecido coage o empreiteiro, confinando-o em um banheiro e amarrando suas mãos e pés. Sua busca na residência, durando horas, é incessante. Um criminoso astuto, ele monitora os comunicados policiais por meio de um scanner.
garantindo que sua ação permaneça invisível às autoridades. Essa coreografia de crime é capturada por olhos eletrônicos. Itens preciosos são furtados pelo homem. Finalmente, ele encontra as chaves de um veículo e escapa na calada da noite. Na investigação subsequente, a polícia consegue recuperar o veículo roubado, porém o homem permanece inalcançável. As imagens desta campainha foram registradas nas primeiras horas da manhã de 26 de julho de 2019. Embora não seja visível nas próprias imagens, a casa ao lado da mulher com a câmera havia sido completamente incendiada. Devido à proximidade entre as casas, a residência com a câmera estava em risco de também ser consumida pelo fogo. No vídeo, podemos observar alguns dos vizinhos desesperadamente tentando alertar os proprietários sobre o perigo. Hey guys, yeah. Their house is on fire. I know, I'm knocking on the door. There's nobody answering. The house next door to you is on fire. Your house is almost on fire. Okay, thank you. Felizmente, o estrondo alto foi suficiente para alertar os donos da casa sobre a situação. A partir daí, eles rapidamente retiraram todas as crianças da casa. Elas foram levadas para uma das casas dos vizinhos do outro lado da rua, distante o suficiente do incêndio. No entanto, exceto por alguns danos às árvores e parte da garagem, a casa com a câmera de campainha acabou permanecendo ilesa. Essas imagens capturaram um homem desconhecido se aproximando da porta da frente dessa casa. Sem hesitar, ele se apoia na porta e tenta abri-la. Sem sequer bater, a câmera de campainha alerta o proprietário para o movimento detectado, então o proprietário se levanta para ver quem é. Antes de fazer qualquer pergunta, o proprietário abre a porta para ver o que o homem quer. Sem hesitar, o homem entra na casa. Naturalmente, o proprietário viu isso como um sinal de alerta e pouco depois diz ao homem que ele precisa sair. Mas ele não ouve, forçando o proprietário a ter que empurrá-lo fisicamente para fora da casa. Hello. Hi. How are you, sir? Who are you? Aaron Reno. How are you? Good. You need to leave. How far? Out there. What should be the staircase? What? What's the full staircase? Come on. Where are you going? What's the staircase? Goodbye, Q. Enquanto a porta é fechada sobre ele, o homem atinge violentamente o vidro da porta. Felizmente, o proprietário ainda conseguiu fechar e trancar a porta. O homem continua de pé na porta, tentando a maçaneta, antes que o vídeo chegue ao fim. O que esse homem realmente planejava permanece desconhecido. Este vídeo foi registrado na noite de 10 de agosto de 2021. Uma mulher é vista retornando para casa após o trabalho. Ela destranca sua porta e entra, mas antes que possa fechá-la novamente, um homem armado entra em sua casa logo atrás dela. Pouco depois, outro homem pode ser avistado. Os dois exigem as chaves do carro da mulher e, depois de entregá-las, eles correm de volta para fora, onde um carro estava estacionado. Vamos pra fora. Vamos. Não sei, vamos. A polícia foi imediatamente acionada e apenas algumas horas depois eles encontraram o veículo roubado parado. Eles tentaram uma abordagem policial, mas o veículo fugiu.
A alta velocidade e as condições chuvosas naquela noite tornaram quase impossível segui-lo e a polícia teve que desistir. O veículo ainda não foi encontrado, mas os 2 envolvidos no roubo foram localizados apenas 2 dias depois. Aquele que confrontou a mulher foi acusado de invasão domiciliar, roubo armado e furto de veículo. Isso ocorreu em Phoenix, Arizona. É o meio da noite, e isso foi capturado na câmera de campainha de um morador. Um homem armado com uma espada real, um martelo e um machado se aproxima da varanda da frente. Ele então prossegue para roubar vários itens do lado de fora da casa. Em certo momento, um carro passa, mas o homem o ignora completamente. Após um tempo, ele se afasta com sua sacola cheia de itens roubados, a espada ainda sendo segurada debaixo do braço. Enquanto estava no trabalho, um homem na Flórida recebeu uma mensagem em seu telefone dizendo que alguém havia tocado sua campainha. Quando ele verificou a transmissão ao vivo, isto é o que ele viu. Um homem usando um chapéu, óculos de sol e uma bandana está parado na porta da frente e, de maneira perturbadora, ele está segurando uma arma na mão, claramente visível para a câmera. O sistema de áudio da campainha pede ao homem para deixar uma mensagem para o proprietário e ele o faz. We can't answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. Hey, just wondering if you guys saw Lost Puppy. He's a pit bull. Blue nose. I believe he came in your yard, but I don't want to look without your permission. Hey, you at the wrong house, dog. Alright. Ele alega que perdeu seu cachorro e quer procurá-lo no quintal do proprietário. Depois que o proprietário falou pelo alto-falante e confrontou o homem, ele rapidamente foi embora sem fazer perguntas. Acontece que essa não foi a única casa em que ele fez isso. A polícia afirmou que recebeu várias chamadas com a mesma descrição do homem e a mesma história. Provavelmente, o homem estava tentando fazer com que os proprietários abrissem suas portas, onde ele poderia então ameaçá-los com a arma e, a partir daí, fazer sabe-se lá o quê. Neste caso específico, provavelmente ele não percebeu que a câmera de campainha podia ver sua arma de onde ele estava parado, o que explica porque ele a segurava abertamente ao seu lado. A polícia não conseguiu identificar o homem por causa de tudo o que ele tinha cobrindo o rosto. Portanto, ele ainda não foi capturado.